Aqui é Jonathan da Mato, seu tipster favorito, como sempre trazendo os melhores palpites e os jogos mais interessantes que estão rolando no Brasil e no mundo. Hoje eu vou trazer para vocês jogos da La Liga, vou trazer jogos do campeonato inglês e muita coisa interessante para você. Nós vamos discutir no vídeo de hoje, lembrando, jogue com responsabilidade, apostas não são investimentos. Então, dado o nosso recado aí, nós vamos para o jogo de sábado, dia 14 de dezembro de 2024. Nós estamos aí em dezembro, já chegando o Natal, Papai Noel já vindo visitar vocês e é hora dos palpites. Vamos para o primeiro jogo, que é o jogo de Espanhol e Osasuna. O Espanhol que vem aí numa fase horrorosa, tá? Caiu de rendimento bastante, olha aqui, vem de somente uma vitória nos últimos 5 jogos e está ocupando a 18ª posição da La Liga, enquanto o Osasuna vem aí de 3 empates, uma vitória e somente uma derrota, mas não tá também perdendo. O Osasuna, que depois de retornar à primeira divisão, tá desfrutando aí da sua melhor fase, né, nos últimos tempos, desde que está sob o comando de Vítor Moreno. Então eu acho muito difícil apontar um favorito aqui, então vamos com o palpite de que ambas equipes marcam nesse jogo. Jogo duro aí do Sevilha e do Celta Vigo pela 17ª rodada da La Liga. Nós temos aqui o Celta de Vigo em 10º lugar, enquanto nós temos o Sevilha em 13º lugar. O retrospecto deles está uma vitória nos últimos 5 jogos para o Sevilha, com 3 derrotas e um empate, enquanto o Celta de Vigo vem de 2 vitórias, uma derrota e 2 empates. Aqui também acho complicado encontrar um favorito nesse jogo. Sevilha numa situação ainda mais complicada do que o Celta de Vigo, e nesse caso nós não vamos escolher aqui um favorito, nós vamos dizer que vai ter mais do que 2,5 gols nessa partida. O Real Madrid visita Rayo Vallecano em casa e vem favoritíssimo para esse jogo. Real tá aqui em 2º lugar no campeonato da La Liga, tá vem de 4 vitórias e uma única derrota, enquanto o Rayo Vallecano tá aqui em 12º lugar e vem de somente 2 vitórias e 3 derrotas em 5 jogos. Então o Real Madrid vem fortíssimo aqui. Nós podemos tratar o favoritismo dele como fora vence e também vamos aproveitar uma odd um pouco melhor e dizer que ambas não marcam. Então anota aí, fora vence e ambas não marcam. No jogo de Arsenal e Everton, nós temos aqui uma situação bastante interessante, porque o Arsenal é amplíssimo favorito, vinha aí de uma sequência de vitórias e no seu último jogo foi frustrante porque ele empatou de 1-1 com o Fulham. Muita gente esperava que o Arsenal vencesse, mas empatou. No entanto, ele voltou a vencer aí na Liga dos Campeões e lançou aí um 3-0 no Mônaco. Tá muito confiante o time, a gente acredita que é favoritaço para vencer o Everton, e porque a odd ficou insignificante para uma vitória do Arsenal, nós vamos para o mercado de gols e vamos dizer que vai haver mais do que 2,5 gols na partida. Anota aí, mais do que 2,5 gols na partida. Nós temos aqui o jogo do líder Liverpool contra o Fulham, que está aqui em 10º lugar, vem de um empate aí no último jogo contra o Arsenal, que está aqui em 3º lugar. Perdeu a oportunidade o Arsenal de chegar mais perto do Liverpool, e nesse caso Liverpool também não pontuou conforme esperava, porque empatou contra o Newcastle. No entanto, Liverpool vem aí como muito favorito para vencer o Fulham. A gente acha insignificante essa odd e nós vamos para um mercado mais interessante, que seria o mercado de que ambas marcam nessa partida. E no jogo onde Newcastle recebe em casa o Leicester, temos aqui o Newcastle em 12º lugar, vindo de uma atuação extremamente irregular. Temos aqui derrota, empate, derrota, vitória. Então são somente uma vitória em 5 jogos, enquanto o Leicester também só vê uma vitória e 3 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. Temos um jogo aqui onde o mercado mais interessante é o de gols
dizendo que vai haver mais do que 2,5 gols nessa partida. Pelo campeonato italiano, na sua rodada 16, nós temos o Udinese recebendo o Napoli em casa. Napoli, que é aí o vice-líder do campeonato, vem de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, enfrentando o 9º lugar, o Udinese, que vem aí de 1 vitória e 3 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos. Aí o Udinese que quebrou a sequência de derrotas e empates aí. No entanto, o Napoli é favorito e vamos tratá-lo como favorito nesse caso, então marca aí que fora vence. O líder Atalanta vai visitar Cagliari, Atalanta que vem aí no primeiro lugar do campeonato da Série A italiana, 5 vitórias em 5 jogos, enquanto nós temos aqui o Cagliari, que vem de somente 1 vitória nos últimos 5 jogos, empatou também 2 vezes e perdeu 2 vezes. Então temos um favorito claro aqui, que é o Atalanta, e o nosso palpite vai que fora vence. Aqui nós temos outro jogo bastante apertado, sem um favorito claro na nossa opinião. Vemos o Nottingham, que está aqui em 5º lugar, jogando contra o Aston Villa, que está em 6º lugar. Nottingham vai jogar em casa, vem aí de 2 vitórias nos últimos 5 jogos, enquanto o Aston Villa também vem de 2 vitórias nos últimos 5 jogos, com a diferença de que há um empate na história aí dos últimos 5 jogos do Aston Villa. Nesse caso nós não vamos apontar favorito, porque realmente não há um favorito, e vamos dizer que ambas equipes marcam nessa partida. Esse é o nosso palpite. O poderoso Bayern de Munique vai visitar o Mainz em casa, e Bayern que vem aí de uma sequência de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, no entanto só teve um empate, não houve derrota, enquanto o Mainz está aqui em 9º lugar e vem de 3 vitórias, um empate e 1 derrota. O Bayern é definitivamente o favorito, e nós também podemos arriscar dizer que vai haver mais do que 3,5 gols na partida. Então anota aí, fora vence e mais do que 3,5 gols na partida. E nós temos pelo campeonato argentino um clássico jogo argentino de 2 grandes equipes do futebol dos hermanos. Nós temos o Racing Club jogando contra o River Plate que vai visitar o Racing Club aí. River Plate em 4º lugar no campeonato, vem de 3 vitórias nos últimos 5 jogos, enquanto o Racing Club vem também de 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Não dá para prever exatamente quem vai ganhar, pode acontecer de tudo. Futebol argentino em clássico é loucura. Nós podemos dizer aqui que vai haver mais do que 2,5 gols na partida. Nós podemos dizer que vai haver mais do que 5 cartões e meio na partida, e também nós podemos dizer que ambas equipes marcam. Muitos palpites aqui nesse jogo, porque é jogo repleto de acontecimentos, o jogo do futebol argentino. Temos aqui outro clássico do argentino, que é Boca Juniors jogando contra Independiente, clássico, jogo aguerrido, jogo pesado. O Boca que vem aí de 4 vitórias em 5 jogos, enquanto o Independiente vem de 3 vitórias em 5 jogos. No entanto, teve 2 derrotas e o Boca só teve um empate nesses 5 jogos. Nós damos o palpite aqui que casa vence e também que ambas equipes marcam nesse jogo aí. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de compartilhar, de comentar nos vídeos aí, deixar seu like, isso ajuda muito a gente no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e vamos pra cima. Obrigado, tamo junto, vamos pra cima.